E salve o tricolor paulista, Rick aqui. Vamos fazer mais um boletim tricolor aí, falando um pouco sobre como tá essa semana do São Paulo, essa preparação pós-jogo do Palmeiras, para enfrentar o Águia de Marabá. Quem viajou, quem não viajou, então fica aí que eu vou dar todos os detalhes de como foi esses últimos 2 dias do São Paulo e como que tá, né, as preparações para as próximas partidas. Então, São Paulo enfrenta amanhã o Águia de Marabá lá no Mangueirão, lá em Belém. O São Paulo já viajou para Belém, né? E teve alguns desfalques já na viagem. O São Paulo já poupou alguns jogadores, inclusive de viajar. Então, Luciano, Caleri, Igor Vinícius, Alisson, Arboleda e Rames Rodrigues não viajaram, nem entraram no avião, não estão em Belém e não vão estar à disposição da comissão técnica para o jogo. Então, só disso, né, já dá para saber que a gente vai com um mistão. Eu acho que o Zubeldia, a comissão técnica e o clube como um todo tomam uma decisão muito assertiva em não viajar com todo o elenco. Acho que poderia poupar, inclusive, mais uma ou outra peça. Ferreirinha sempre acaba sentindo cãibra, então talvez faria sentido ele nem ter viajado. Porém, eu acho que já poupou ali alguns titulares incontestáveis. Agora, ainda mais sem o Pablo Maia, que passou por cirurgia, vamos falar mais do Pablo Maia já já, mas ainda mais sem o Pablo Maia, o Alisson ele se torna peça indispensável para o São Paulo. A gente não pode nem pensar no Alisson machucando. Então faz todo sentido poupar o Alisson, poupar o Caleri também, que vem, sempre leva porrada, sempre faz o pivô. Então, qualquer tipo de lesão ali poderia ser muito complicado também. O Igor Vinícius, eu acho que é mais uma lesão, é mais um momento de poupar ele por conta da sequência de jogos que ele vinha tendo, né? Depois da lesão do Rafinha, ele ficou como a única alternativa no setor, então ele vinha jogando 90 minutos praticamente todos os jogos. E agora com a volta do Moreira, que provavelmente deve ser o titular aí no jogo de amanhã, faz sentido dar mais minutos pro Moreira, até porque o Igor Vinícius não é um titular incontestável. O Moreira sempre que entra fazendo bons jogos, então dá para testar o Moreira e já aproveitar para poupar o Igor Vinícius. Então acho que essa decisão da comissão técnica foi muito assertiva em não levar esses jogadores. Talvez poderia poupar até mais alguns, porque o São Paulo vai fazer viagens muito desgastantes, né? São Paulo jogou contra o Palmeiras em São Paulo, mas antes disso, São Paulo estava no Equador, voltou para São Paulo, de São Paulo agora viajou para Belém, de Belém vai voltar para São Paulo para viajar para Bahia. Não sei exatamente como é que vai ser, se o elenco vai se encontrar direto na Bahia ou se vai voltar para São Paulo, mas acredito eu que o elenco volte para São Paulo para depois ir para Bahia novamente. E aí, da Bahia, o São Paulo vai ter uma viagem para o Chile. Então, tudo isso aí num prazo de basicamente 10 dias. Essa quantidade de viagens e viagens muito distantes, né? Muito longas. E o São Paulo tem que se poupar, inclusive, dessas viagens. Viajar, querendo ou não, é cansativo, né? O jogador passar 3, 4 horas dentro do avião é cansativo, não poder descansar, enfim. Então, acho que os jogadores teriam que ter esse descanso mesmo. A comissão técnica foi muito bem e vamos tentar ao máximo não perder mais nenhuma peça nessa temporada, que poderia estar melhor já. A gente poderia estar com uma situação melhor no Campeonato Brasileiro se não tivesse tantos desfalques. Então, tudo bem, né? Ainda assim, tudo bem. Tá tranquilo o Campeonato Brasileiro, trocamos de técnico, viemos numa boa sequência aí. E o que importa é os próximos jogos. Falando agora de Pablo Maia. O Pablo Maia, como eu comentei anteriormente aqui, ele operou, ele de fato precisou operar. É uma operação que envolve tendão e músculo. Obviamente, não vou saber dar detalhes aqui, mas a lesão foi bastante grave, precisou de cirurgia e é uma lesão muito chata de tratar. Então, o Pablo Maia ele não volta de maneira nenhuma em menos de 2 meses. Por ter operado, a previsão até se esticou para 3, 4 meses. Então, ele está fora por uma longa sequência aí pelo São Paulo. Ele tá fora, inclusive, da Copa América. E, ao que tudo indica, ele ia ser convocado, né? Ia jogar o primeiro torneio com a camisa da seleção brasileira. E acabou ficando de fora, né? É uma pena, mas a gente deseja toda a melhora e toda a sorte do mundo para que o Pablo Maia volte o quanto antes aí, volte voando. Mas operou, então, agora que tem uma boa recuperação. Já o Wellington não foi nenhum caso de cirurgia, mas foi uma torção no tornozelo. Então ele segue fora aí por pelo menos mais 3 semanas. Então, os próximos jogos aí de Libertadores, pelo menos os próximos 2 jogos de Libertadores, ele vai estar fora. E o Wellington acaba me preocupando, talvez até mais do que o Pablo Maia, porque por mais que a gente não tenha um substituto à altura do Pablo Maia, o Wellington a gente não tem um substituto praticamente. Todas as vezes que o Patrick entrou, né, apesar do Patrick ser
ótimo nas categorias de base, ter jogado na seleção, ter ido muito bem, no profissional ele ainda não demonstrou um bom futebol. Então, até pensando em escalação, amanhã eu iria com o Patrick. Precisa dar essa chance, ele precisa jogar. Porque a gente ficar jogando com 3 zagueiros por conta do Michel Araújo ser a substituição ali, a primeira substituição, é muito ruim. Então, o Zubeldia, inclusive, não gosta de jogar com 3 zagueiros. Talvez por conta de Pablo Maia e o Wellington machucado, vai ser a solução, vai ser jogar com 3 zagueiros. Porém, eu acho que esse teste tem que ser feito. É um adversário mais fragilizado, o Águia de Marabá. Então, acho que deveria dar mais uma chance pro Patrick. Vamos ver como é que ele joga. Espero que ele faça uma boa partida caso ele entre. Se não, quem tiver lá, que faça uma boa partida também. Mas o Wellington me preocupa muito durante essas 3 semanas, porque, de novo, a gente não tem um substituto direto. Lembrando que o Wellington ainda não renovou e pode simplesmente sair de graça aí e a gente ficar sem lateral. Então, o Zubeldia até conversou com o Casares, pelas informações que a gente tem. O Zubeldia conversou com o Casares buscando alguns reforços, né? Principalmente para a posição do Wellington e do Pablo Maia. Vamos ver como é que São Paulo se comporta dentro do mercado nos próximos dias aí, na próxima semana, porque talvez busque uma opção. Mas por enquanto, pelo menos a notícia que balanceia a questão do Pablo Maia é o Luiz Gustavo, né? Que o Luiz Gustavo até se machucar, ele vinha fazendo bons jogos, ele fez até gols, né? Que não é uma das características mais fortes dele, mas ele acabou fazendo gols e ele vinha entrando bem. E então vamos torcer para que amanhã ele inicie o jogo, faça uma boa partida, para ganhar confiança, porque, de novo, essa sequência a gente vai precisar bastante de Luiz Gustavo, de Alisson, de Bobadilha, que fez boas partidas no ano já também. Então, vamos ver como a equipe vai ser montada, né? Falando do jogo em si, né? São Paulo novamente joga no Mangueirão às 19h30, transmissão do Amazon Prime Video. E a gente não tem muita noção da escalação por conta dessa quantidade de gente poupada, né? O Rafael viajou, mas não sabe se ele vai de fato jogar, se ele vai dar a chance ali pro Jandrei, ele vai começar no banco. Então a gente não sabe ainda essa questão. Na lateral direita, provavelmente vai vir o Moreira. Para mim é a decisão mais lógica ali do que, de repente, querer improvisar alguém, como o Bobadilha já fez aquela função algumas vezes também. Mas eu acho que deve vir o Moreira. A zaga deve vir com Diego Costa e Ferrarese. Talvez 2 zagueiros só. Se vier com 3 aí, o Alan Franco jogaria, mas na minha concepção, vale a pena poupar o Alan Franco. Na lateral esquerda, pode vir de Patrick, pode vir de Michel Araújo. Ainda fica esse ponto aberto. No meio, eu acho que a gente vem sim de Luiz Gustavo. Eu acho que ele vai jogar, ele tem que colocar ele para jogo. Nestor, que foi uma peça importantíssima no passado. Eu acho que vai ganhar chance de titular depois dessa sequência dele com lesão, né? Que ele ficou muito tempo fora e tá voltando agora. Eu acho que o Nestor vai ganhar chance de titular. E aí, do meio pra frente, é um grande questionamento o que vai ser feito, né? Se o Ferreirinha vai pra jogo, mesmo sabendo que ele já teve problema com cãibra, que ele veio de lesão muscular, se o William Gomes vai ter chance de jogar, se a gente vai com o André Silva de titular, ou não, se o André Silva também vai ser poupado. Enfim, a gente fica nesses questionamentos. Não tem uma escalação muito definida aí ainda, principalmente do meio pra frente. Acho que do meio pra trás é difícil fugir um pouco do que eu falei. É mais uma indecisão ali do Patrick, do Michel Araújo, se a gente vai com 2 ou 3 zagueiros, e no gol também, mas é mais ou menos isso que a gente tem. Agora na frente, realmente fica aí os questionamentos. Se o Eric vai entrar, se o Ferreirinha vai entrar, William Gomes, André Silva, quem que vai entrar nessa frente? Se a gente não vai povoar mais o meio campo e jogar com 2 atacantes, enfim. Não sei, realmente fica difícil pensar nisso, né? E é um quebra-cabeça aí pro Zubeldia, espero que ele tome as melhores decisões. Espero que a gente faça uma excelente partida, vença o Águia de Marabá já lá em Belém, para voltar mais tranquilo para casa e poder, de repente, até no jogo de casa, poupar mais algumas peças. E eu espero que, principalmente, a gente saia sem nenhuma lesão. A gente não pode ter mais nenhuma baixa na temporada. Essa temporada já tá muito ruim com lesões. Lucas e Rato ainda seguem em recuperação, ainda sem uma previsão clara para voltar. O Lucas com certeza volta antes do Rato ainda. Rafinha muito, muito mais para frente. Então, são lesões que vão atrapalhando, né? E vão minando uma sequência de jogos, ou uma sequência de times titulares que o Zubeldia poderia ter. Então, espero que ele faça as melhores decisões, tome as melhores decisões e que o time não se machuque inteiro aí. Todo mundo siga saudável e traga essa vitória lá de Belém pro São Paulo. É isso, esse é o nosso conteúdo. Gostou, se inscreve aí. Esse foi o Boletim Tricolor. Gostou, se inscreve aí, deixa seu like, deixa o comentário.
E, de novo, estamos começando, mas estamos começando com tudo. Vamos, São Paulo!